agora a gente, só para relembrar, a gente tinha conseguido executar a nossa primeira instrução, que era uma instrução de load no nosso vídeo anterior, e agora a gente vai fazer a instrução exatamente oposta dela, que é o store. Enquanto o load lê um dado da memória e guarda num registrador, a store lê um valor de um registrador e guarda na memória. Tá? Então aqui nós temos o exemplo nosso, o store pega o registrador T2 e vai guardar na posição de memória S3 mais 0xC. No fundo, a gente vai pegar o valor que está no S3, ele tem um valor lá, e nós vamos somar com C em hexadecimal. E esse valor aqui, essa posição de memória, vai receber o valor que está no registrador T2, tá? Então a gente precisa olhar nesse contexto aqui para baixo. Então nós temos o OP, nós temos o RS1, que é o nosso S3, nós temos o RS2, que é o T2, e aqui aparece uma coisa importante que eu já tinha mencionado para vocês, que os campos dos registradores, e esses campos sempre que aparecem estão no mesmo lugar, mas se a gente olhar direitinho, o imediato aqui está dividido em dois pedaços. Por que ele está dividido em dois pedaços? A ideia dele dividir em dois pedaços é que o RS1 e o RS2 precisavam ficar no mesmo lugar de todas as instruções. Então, um pedaço aqui dele não cabia nesse canto aqui esquerdo, logo ele foi dividido em dois. Mas isso é muito fácil para a gente. Observa que quando a gente quiser gerar o nosso IMM, igual a gente já tinha falado na aula, no vídeo passado, no vídeo anterior, a gente já falou sobre isso, né? A gente pode simplesmente pegar a nossa instrução, tá? E pegar do 31 ao 25, tá vendo? 31 ao 25, e concatenar com instrução do 11 ao 7. Então, com isso, é muito fácil reconstruir. Isso aqui não gasta hardware nenhum, só está ligando fios um do lado do outro. Então, esse não é um problema para a gente, tá? O que que acontece? Se a gente pegar o nosso DataPath original, a gente sabe que agora a gente precisa ser capaz de escrever na memória. Então, nós continuamos lendo o PC. Eu estou usando aquele mesmo exemplo do 1000, né? A gente vai ler uma instrução, e essa instrução agora é um store. A gente precisa ter o registrador RS2, que a gente não tinha anteriormente, e a gente precisa trazer os bits aqui para a gente poder olhar. Observa que agora, anteriormente o bit não estava esse aqui, eu vou voltar ali só para mostrar para vocês. Olha. Nós estávamos aqui o 31 ao 20, agora a gente está fazendo do 31 ao 7. O que significa isso? Ele está pegando esses bits aqui todos. Então, o nosso hardware agora de extensão, ele tem que ser esperto, ele não vai pegar todo mundo, ele vai pegar esse subconjunto e esse subconjunto. E na hora que ele precisar o outro, que era o 31 ao 20, ele vai ter que pegar esse subconjunto, tá bom? Bom, e aí agora, como eu tenho que fazer isso, eu preciso identificar qual dos dois formatos que a gente vai ter que fazer. Além disso, o outro valor do registrador precisa chegar aqui na parte de escrita da memória. Então, esse pedaço de escrita da memória eu preciso também identificar. Tá bom? Então aqui, olha, eu já tinha escrito no slide anterior, mas olha aqui, só para poder recapitular, o imediato está aqui, e a gente colocou alguns dos registradores direto nesse mesmo local. Então, só para a gente relembrar esse imediato aqui, eu vou mostrar o que que nós temos. Nós temos já dois imediatos, né? Nós temos duas vezes esse imediato. A primeira ele pega de 31 a 20 e a segunda ele vai pegar de 31 a 25 e de 11 a 7. E ambos fazem esse controle aqui. Nós precisamos desse imediato com 32 bits. E o que nós temos aqui, olha, são 12. Então a gente precisa de 20 bits extras. E o jeito que a gente faz esses 20 bits é que a gente faz o que a gente chama de extensão de sinal. O que que significa? A gente já conversou sobre números positivos e negativos, e a gente sabe que exatamente no 31 ele vai estar 0 se o número for positivo, e vai estar 1 se ele for negativo. O que a gente faz é que a gente replica por 20 vezes exatamente esse bit. Então se o nosso número é positivo, se é esse aqui, de 12 bits, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse zero e vai fazer 20 vezes. Tá? Se o nosso número é positivo, é negativo, desculpa, a gente vai replicar esse valor aqui 20 vezes. 20 vezes. O que que significa isso? Significa que eu vou mantê-lo negativo com 20 bits, ou vou mantê-lo positivo com mais 20 bits para dar o total de 32 bits aqui.
tá? Então esse que é o contexto, e aí a gente vai definir o tipo de imediato exatamente, ou ele é 0 ou ele é 1. Se ele for 0, a instrução é do formato I, se ele for 1, ela é do formato S, tá bom? A diferença é esse RS2 aqui, que é necessário, ou não, de acordo com a instrução. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Agora a gente tem mais um formato, que é o formato mais comum que nós temos, é o formato do tipo R. Esse formato nosso do tipo R, ele faz instrução de soma, subtração e ou ISLT. E a regra geral dela, eu já tinha mencionado isso para vocês, vamos recapitular, né? É de S1, S2, S3. O que significa isso? É exatamente essa expressão. É essa expressão aqui, tá? E a gente está falando exatamente essa operação aqui que nós estamos fazendo. Então, para fazer uma instrução do tipo R, o nosso DataPath é bem simples para a gente, tá? A gente vai ler do RS1 e do RS2, são esses dois aqui, que já estavam prontos aqui no A1 e no A2, tá vendo? Então a gente não tem problema. A gente vai ler desse registrador, só que agora eu preciso ler do outro registrador e anteriormente eu fazia esse caminho pelo imediato. Então agora a gente coloca um multiplexador para escolher quem é a entrada B, tá? E aí eu faço esse elemento. Além disso, eu tenho que ter um controle que vai me dizer, como a gente tem um pacote aqui, olha, de soma, subtração e ou ISLT, a gente precisa ter um controle aqui que decide o que vai fazer. Então esse controle vai chegar para a gente. Relembrando, a gente vai falar dos controles daqui a pouco, então não precisa se preocupar tanto. Na hora que sai esse número, vamos supor que a gente tenha falado para fazer uma soma do valor 20 com 30. Então aqui vai sair 50. Só que nenhuma dessas instruções usa memória, então a memória não vai ser usada aqui. O que acontece? A gente precisou criar um caminho para passar aqui o nosso registrador, certo? E como eu não estou usando a memória, eu tenho um outro multiplexador aqui que vai falar que eu vou pegar o result source igual a 0. Então esse valor vem para cá e ele volta até aqui, tá? Esse é o nosso contexto como uma forma mais geral do que a gente está fazendo, tá bom? Próximo passo, o que a gente vai fazer? Essa instrução é o nosso branch equal. O que ele faz? Ele vai comparar dois registradores, então se a gente fizer branch equal S1, S2, else, o que ele vai fazer? Se S1 for igual a S2, a gente faz o else. Só que, como ele lê dois registradores, ele vai ler os dois registradores exatamente nesse momento para a gente. E para ele ler esses dois registradores, os dois registradores vão chegar aqui. Vamos supor que eles tenham 10 e 10 exatamente. A gente vai ter que escolher essa entrada e vai colocar o 10 aqui. E ele precisa fazer exatamente a comparação. Comparar dois registradores, gente, existe uma forma bem simples de comparar dois registradores, que é simplesmente subtrair os dois. Então é mandar fazer uma subtração. Na hora que a gente manda fazer uma subtração, 10 menos 10 dá 0. A gente já falou isso anteriormente. Vai dar 0 aqui e o nosso sinal 0 vai ser verdadeiro, que é igual a 1, então. Tá? Pelo outro lado, o que a gente precisa fazer? No caso, o branch equal, ele faz a conta baseada no PC atual mais o imediato. Foi assim que ele foi especificado. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar e vou trazer para cá, para ele fazer a nossa conta. Então, eu vou pegar o imediato, vou somar no PC e a gente vai pegar o novo valor, novo PC aqui, tá? Também chamado de PC target que nós temos aqui, tá? Com isso, o PC target vai chegar lá e a gente precisa escolher o fonte do PC. Aí a gente consegue pegar a nossa instrução e executar a nossa instrução aqui, tá bom? Na hora que a gente faz isso, novamente apareceu um branch, a gente precisa fazer outro tipo de operação com branch. Então a gente tem que trazer o branch para cá para poder ver o que a gente vai fazer. Esse novo branch ele vai usar um imediato diferente. O que ele faz aqui? Ele pega o imediato desse formato e desse formato. E ele precisa, nesse caso aqui, esses 12 bits são concatenados pela definição da arquitetura com zero à direita. Então, para ser concatenado com zero à direita, eu tinha 12 bits e a gente vai colocar um zero aqui. Isso aqui nos dá 13 bits, o que significa que estão saltando só 19 bits aqui, tá? E é por isso que ele está fazendo. Por que a instrução de branch faz um zero à direita? Porque todos os endereços de instruções no processador RISC-V, por definição, estão em endereços pares. Se estão em endereços pares, significa que a gente vai terminá-los sempre com zero. Tá?
Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse momento, tá? Agora que a gente fez esse pacote nosso aqui, tem uma coisa bem importante que é a gente olhar o nosso controle. E o controle precisa ser ligado. A gente já colocou vários dos sinais, então a nossa unidade de controle, e é por isso que eu gosto desse conjunto de slides aqui, o controle está um pouquinho mais legível para a gente, tá? E os nossos sinais de controle estão apontando exatamente para cada um dos componentes que nós temos, seja ele a LU, seja ele o componente aqui do nosso processador, tá? E a gente precisa olhá-los e gerar os sinais corretos. Então, nós temos ali 7 saídas aqui, e nós temos o nosso zero, que vai para lá, tá bom? Bom, com isso, uma outra característica interessante é que a gente pega os bits da instrução, alguns bits da instrução, e joga para a nossa unidade de controle para a gente poder ser capaz de gerar. Eu só vou dar um zoom nessa unidade de controle e ela está aqui. Tá? O que, que ela faz? Ela tem um decodificador principal, que tem os nossos 7 bits para cá. Tá? Ele tem o zero aqui que vai chegar para a gente poder decidir, e tem os sinais de controle que a gente faz as nossas operações. Cada sinal de controle gerencia um e somente um pedaço do nosso código, tá? Gerencia um pedaço daquela instrução lá ou um comportamento daquela instrução, porque tem um hardware separado, tá bom? Além disso, lembra que tem instruções que tem o func3 e o func7, eles são fornecidos para cá também, para a gente pegar o que a gente chama de ALUOP, juntar e fazer um decoder para gerar um controle nosso para a ALU. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Se a gente tentar olhar um pouco mais de detalhes, nós temos as instruções nas seguintes categorias: load, store, tipo R e branch equal. Foi exatamente os slides que a gente fez anteriormente. A gente tem que relembrar aqui, olha, a instrução de load grava no registrador, o R-Type também grava, o branch equal e o store não gravam no registrador. Tá? O fonte do imediato, a gente tem os valores aqui, relembrando, a gente tinha aqueles componentes lá em cima, então a gente fez a tabelinha, e o R-Type não tem nada de imediato, que ele não vai usar imediato. Por outro lado, o R-Type não usa imediato, por isso que ele é zero, o LU source e para o load e para o store usa imediato, e o branch equal não usa LU source. O main write, a gente sabe que o store grava na memória e, no caso, certo? O store grava na memória, e por gravar na memória ele não precisa gravar no banco de registradores, do mesmo jeito que o branch equal não grava no banco de registradores. E aí nós temos que o load vai pegar o fonte da memória e o R-Type vai pegar o zero lá ele vai pegar o resultado direto da LU. E aí nós temos o branch, quer dizer, somente a instrução de branch tem o valor de branch igual a 1, tá bom? E aí, o que, que a gente faz? A gente sabe que a operação da LU vai ser valores diferentes aqui para cada um deles, tá? E esses valores diferentes para cada um deles nós temos que processar ou executar exatamente nessa direção aqui. Então vai ter uma tabelinha para a gente poder olhar as operações da LU. Essas daqui são as operações da LU. A gente quer fazer na LU um E, um OU, uma soma, uma subtração e um SLT, tá? O SLT é muito próximo da subtração, então a gente vai ver isso depois. Mas para fazer isso, a gente vai gerar esses controles aqui para LU, e esses controles para LU a gente precisa trazer exatamente no nosso data path. Então a gente pega o controle da LU para fazer as operações da LU, que é uma característica bem interessante. Olha bem, a gente vai pegar o nosso controle da LU, que são 3 bits aqui, e 2 dos bits a gente vai selecionar as nossas operações. Eu vou pegar a primeira aqui, olha. A primeira operação aqui é para fazer um AND. Então vamos pegar, olha esses 2 bits aqui, a gente está fazendo o AND. Tá? O que, que significa isso? Olha bem, a gente pega o A, traz para cá, e pega o B e traz para cá. E a mesma coisa acontece para o OU, tá? O OU está aqui. Então, um aqui a gente vai pegar e vai fazer o OU. Agora, o que, que acontece? Quando a gente fizer um zero, que é esse aqui, a gente vai ter que fazer uma soma. Então, quando a gente quer fazer um zero, a gente quer fazer uma soma. A soma é do A e do B.
Mas olha que característica legal, isso aqui é a soma. E o que que é a subtração? A gente tem que lembrar da subtração, significa o quê? Se eu quero subtrair dois números, eu posso somar o primeiro com o complemento de 2 do segundo. Então, eu vou limpar aqui para a gente poder olhar exatamente a subtração. Então, nós vamos somar o primeiro com, eu tenho este bit aqui, tá vendo? Então, esse bit aqui, olha, vai pegar o nosso B invertido, tá vendo? Isso aqui é o complemento de um. E para ser o complemento de um, a gente precisa só fazer um, desculpa, a gente precisa só fazer um vai um. Então, quando esse sinal tem um aqui, a gente vai inverter o B e somar um no nosso resultado. Então, essa saída nossa aqui, certo? A nossa saída aqui, ela vai ser exatamente a mesma saída 1, 0, tá vendo? Ele sai pelo mesmo lugar da soma, só que ele mexeu no caminho dos dados aqui para a gente poder fazer a operação de subtração, tá? E o SLT tem todos os bits igual a 1 para a gente poder fazer essa operação aqui, tá? É isso que a gente tem aqui como sinal nosso, como operação que a gente vai fazer, tá bom? Bom, então aí, a gente já colocando ali o decoder, a gente faz esse formato, tá? E a gente precisa decodificar, eu já mencionei para vocês nos vídeos passados, como que a gente vai decodificar instrução por instrução. E a gente pega os bits, em especial os bits do Func3 e o quinto bit do Func7. A gente junta eles aqui para fazer as nossas operações. E observa que o Func3 é exatamente a decodificação que a gente fez aqui, ó. Olha aqui, olha, 000, 001, 010, 110, 111, 000, a gente vai ter, né? Tudo bem? A gente vai pegar ele aqui, ó, 010, 110, 111. Onde é que está o outro, a diferença aqui? A diferença está aqui para a gente, tá? Então, o sub tem uma diferença nesse elemento, e aí a gente vai mapear exatamente para esses valores de 3 bits que a gente quer fazer na nossa ALU. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha a nossa LU e aí eu vou mostrar um exemplo de um OR para vocês, tá? A instrução de OR, que está aqui, olha, é um OR, ela é uma instrução que tem o código igual a 51 e ela quer usar os registradores. Então, a gente vai olhar aqui, olha, o PC passa, a gente lê um registrador, vem aqui, né? Pega, vai fazer essa conta aqui é um OR, o resultado da LU vai passar aqui, vai ser gravado e da própria instrução vai ter isso. Paralelamente com isso, o nosso PC está sendo somado de 4 aqui também, tá? Então, com isso, a gente consegue implementar esse OR, tá bom? É o que a gente olha para ele e a gente consegue fazer a operação que está aqui destacada nesse código aqui, nesse diagrama para vocês mais para baixo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Se a gente quisesse pegar e adicionar uma nova funcionalidade, eu vou trazer uma outra instrução para a gente, ADDI. Ele faz a mesma coisa que o Edge, só que ele bota um imediato. Essa instrução aqui, certo? Ela precisa de um imediato, então por precisar de um imediato, ela vai ter que fazer uma funcionalidade diferente. O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trazer a extensão de sinal, né? Não tem muita coisa para a gente poder olhar, mas a gente já é capaz de fazer o ADDI. Se eu sou capaz de fazer a soma, nós somos capazes de fazer um ADDI, olha. Tá vendo? Então nós somos capazes de fazer um ADDI já com o hardware que está aí existente, tá? Outra instrução que nós não temos no momento e nós vamos implementar é o JAW, Jump and Link. E o Jump and Link ele é usado para chamar funções. Então, para chamar funções, a gente precisa um pouco mais de parâmetros aqui, que a gente vai ver um pouquinho para frente com vocês, mas a gente precisa ser capaz, deixa eu voltar aqui, de fazer uma nova conta para instruções. E aí, porque aparece um formato chamado JType. E esse formato JType ele vai pegar os 20 bits do 31 ao 12, ele vai pegar os 20 bits do 31 ao 12, do mesmo jeito que o branch aqui ele vai terminar em 0, então ele tinha 21 bits, né? Ele vai trabalhar com os nossos 20 bits, no fundo aqui nós estamos pegando o nosso 20 bits aqui, tá? A gente vai botar um 0 à direita e vai complementar os outros bits para a gente, tá? Então é isso que a gente está
colocando aqui no formato para gente. Se você olhar, nós temos um bit aqui. Aqui nós temos 12 bits, né, do 30 ao 21, mais o bit 20, mais o bit de 12 a 19 e mais 12 vezes o bit 31. Então nós temos aqui o nosso registrador. E se a gente olhar, a gente consegue montar a tabela que eu vou deixar para vocês, certo? A gente tem uma variação do PC Update, então se a gente pegar o nosso hardware, que vai aparecer aqui embaixo, né? Tá? Nosso rádio que vai aparecer aqui embaixo, o que que ele faz? Ele vai trazer a nossa conta, né? A gente vai trazer a nossa conta aqui para a gente poder fazer uma atualização do PC no registrador que a gente quer, tá? Com isso, a gente consegue implementar o nosso Jumping Link também. Tá bom, pessoal? Bom, só para a gente fechar, eu queria chamar a atenção de uma coisa importante que a gente começou no vídeo anterior. O tempo de execução de um programa é o número de instruções multiplicado pelo número de ciclos por instrução pelo número de segundos por ciclo. Cada instrução nossa gasta um ciclo, certo? Então tem um ciclo por instrução. Então o que que significa isso para a gente? Significa que eu vou pegar o meu N instruções, o nosso CPI, ciclo por instrução, é 1, tá? E o tempo do ciclo aqui que varia de acordo com a nossa frequência, tá? É isso que a gente vai olhar aqui do ponto de vista do nosso circuito. Então, o que que acontece? Se a gente olhar do ponto de vista do nosso DataPath, a instrução mais lenta nossa, a instrução que usa mais coisas é o load, porque o load usa exatamente todos os componentes que nós temos aqui. Então, por usar todos os componentes que nós temos aqui, a gente vai ter que virar e fazer uma conta como essa aqui. O que que significa? Olha, a gente tem que fazer uma conta sobre todos os componentes pelo qual o load passou, que é esse aqui, tá vendo? Essa estrutura toda aqui do load, que está em azul para vocês. Tá? Aí o que que acontece? A gente vai olhar, tipicamente não precisa olhar tanto desses detalhes, a gente vai olhar os mais importantes. Eu tenho que fazer duas leituras, eu tenho que fazer a conta do PC, eu tenho que fazer duas leituras da memória, uma leitura do banco registrador, lembrando, uma leitura da memória de instrução e a outra leitura da memória de dados, tá? Além disso, eu tenho o tempo da LU, duas vezes o tempo de multiplicadores e o tempo do setup do banco de registradores. Lembrando, olha, eu tenho multiplicadores aqui que eu preciso levar em conta, tá? Na hora que a gente faz esse tipo de conta, a gente vai trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina que alguém foi lá e mediu esse tempo, a gente precisa somar todo esse tempo aqui, tá? Que vai dar 840 picosegundos. Então, na hora que a gente coloca esse tempo todo junto, o que que significa? Eu vou virar e falar, olha, se eu tenho um programa que tem 100 bilhões de instruções, a gente vai ter 100 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 840 vezes 10 a menos 12, o que dá 84 segundos, tá? Ok? Então, essa aqui é a ideia geral que a gente tem. E aí, o problema todo é que a gente está rodando todas as instruções como se fosse a mais lenta. E a gente vai ver depois, nos próximos vídeos, que é possível fazer isso de forma um pouco mais rápida, não usando todos os componentes todas as vezes, porque a gente tem instruções que não precisam deles, tá? Então, a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente faz esse pedaço para vocês, tá bom? Até mais então. Tchau, tchau.